a neurociência dentro das finanças comportamentais, ela ajuda, porque finanças comportamentais quer entender como que funciona o processo da informação na nossa cabeça. A neurociência, ela nos diz de forma realista, mapeando quais são essas áreas, quais são os caminhos neurais que acontecem no nosso cérebro, e a partir disso o nosso produto, que é o nosso comportamento. Se não houver essas mudanças químicas lá dentro do nosso cérebro que desencadeiam a sinapse, que é as conexões dos nossos neurônios, e que desencadeia esse comportamento, eu não vou agir. Portanto, sempre o nosso comportamento vai ser um reflexo, não um reflexo, mas um produto do que aconteceu lá no nosso cérebro. Eu comecei a me fazer algumas perguntas. Por que quando nós estamos cansados, nós tendemos a ser ainda mais imediatistas, a não conseguir se controlar, a tomar decisões piores? Por que quando nós temos emoções envolvidas numa determinada situação, a nossa capacidade de análise também fica prejudicada? Por que quando nós vamos numa loja, uma promoção chama tanta atenção? Por que a gente tem essa busca pelos prazeres imediatos? Enfim, eu comecei a me fazer todas essas questões e a base de finanças comportamentais, toda a teoria de finanças comportamentais, não estava sendo suficiente para me dar essas respostas. Foi aí que eu comecei a estudar neurociência e encontrei todo o campo de neuroeconomia, que é um entendimento entre finanças, economia, psicologia e neurociência. Junta essas três áreas e consegue dar todas essas explicações de uma forma muito mais clara, de uma forma muito mais organizada. Porque eu particularmente, assim, me fazia essas perguntas e ficava com aquela sensação, tá, mas será que simplesmente um estudo experimental vai conseguir me dar essas respostas? E eu comecei a ficar inquieta, e foi aí que eu busquei a neurociência, e essa composição dessas áreas faz com que o estudo do comportamento ele fique muito, muito, muito interessante. Porque se a gente for querer entender efetivamente o que acontece no comportamento humano, nós temos que entender o cérebro. Porque o nosso comportamento é produto do nosso cérebro. E quando eu entendi isso, eu disse, preciso estudar neurociência. Preciso estudar neuroeconomia, neurofinanças. E aí, estamos cá nós, dentro do podcast Mais Que Finanças, eu falo muito sobre esses aspectos, mas eu percebi que até hoje eu não tinha feito um episódio específico sobre neuroeconomia, neurofinanças, como que efetivamente o cérebro funciona no processo de escolha financeira, quais são as principais áreas envolvidas, o que acontece ali, porque quando eu fico falando de uma área, de outra área, de outra área, eu sou muito chata com didática, e pelo jeito é muito boa a minha chatice com didática, porque eu vejo os comentários de vocês dizendo, né, nossa, obrigada pela tua didática e tal. E aí, se a gente for olhar do ponto de vista didático, sempre é interessante para que quando a gente vá entender um conceito novo, a gente entenda a base daquele conhecimento. E aí, eu decidi então fazer o episódio de hoje. Na realidade, eu vou fazer 3 episódios. Vão ser uma sequência de 3 episódios em que hoje nós vamos tratar da parte mais macro do cérebro, então entender quais são as áreas que influenciam nesse processo de escolha, respondendo essas perguntas que eu iniciei fazendo. Então a gente vai entender um pouco todos esses mecanismos e entender o que é a neuroeconomia, como a neurociência pode ajudar esse entendimento do comportamento nas escolhas dentro do dinheiro. Então a gente vai falar nesse episódio sobre isso. E também vamos entender como que no dia a dia a gente pode se apropriar desse conhecimento para nos auxiliar a, inclusive, nos antecipar de um comportamento que a gente já sabe que teria uma tendência de ir para um lado errado e a gente, ao entender esse padrão de comportamento, a gente consegue se antecipar. Então, no episódio de hoje, a gente vai fazer esse olhar bem macro, assim. O que é a neuroeconomia, o que é a neurociência misturado com esses aspectos de tomada de decisão financeira, quais são as principais áreas do cérebro que envolvem esses processos de tomada de decisão e como que nós podemos nos apropriar desses conhecimentos para melhorar nossa tomada de decisão no dia a dia. Então, esses vão ser a base que nós vamos construir para que a gente entenda os próximos episódios e também para que, quando tu fores olhar episódios passados que eu fale sobre algum termo,
talvez seja interessante primeiro vir aqui entender tudo isso para depois voltar lá e aí vai ficar mais claro essa compreensão. Então hoje o objetivo vai ser esse. No próximo episódio eu vou falar sobre sistema de recompensas. O que é todo o sistema de recompensa? Quais são as áreas do cérebro que são envolvidas? Por que a gente tem tanto essa questão? Eu já falei no episódio passado, mas ali eu vou falar efetivamente assim, como é que nós lidamos com recompensa, com adiar recompensa, com prever recompensa e errar nessa previsão e por vezes nos frustrar, tudo do ponto de vista da neurociência. Então, no próximo episódio, que vai ser o episódio 52, nós vamos abordar esses aspectos de sistema de recompensa. É a nossa dopamina financeira, vai ser o episódio 52. E o episódio 53, eu vou incorporar uma outra área, que é a área mais emocional afetiva, e aí eu vou trazer todos os estudos do Damasio, que é um autor português, né? Ele traz todo esse arcabouço da neurociência, só que ele estuda a afetividade e como que a gente consegue entender o que ele chama de marcadores somáticos no processo de tomada de decisão financeira. Ele não foca no financeiro, mas tem vários estudos dentro dessa área. E aí, nosso terceiro episódio dessa tríade de neurociência vai ser olhando para os estudos do Damasio e entendendo esses marcadores somáticos e como que a gente pode tomar melhores decisões, identificando esses marcadores e tomando consciência deles. Então, espero que você goste desses 3 episódios. Não é muito normal eu fazer, assim, episódios sequenciais com um tema único, mas eu acho que vai ser de grande valia para a compreensão de todos nós e para criar realmente, do ponto de vista didático, esse funil, em que primeiro a gente parte dessa área macro, entendendo o cérebro como um todo e como que isso pode influenciar no nosso dia a dia. Depois a gente entra do nosso sistema de recompensa, que é a parte principal quando se fala de tomadas de decisão financeira. E, por fim, a gente vai para a parte bem emocional dos marcadores somáticos do Damasio. Então, eu particularmente acho incrível esses temas todos. Eu e o Gui hoje de manhã estávamos conversando, eu estava mostrando para ele o que eu ia tratar, o que eu ia discutir nos episódios, e a gente ficou um tempão assim conversando e é engraçado que eu chego a ficar eufórica, porque eu acho tão interessante quando a gente começa a entender esses mecanismos e nós começamos a perceber como esses mecanismos, eles estão no nosso dia a dia e eles sinalizam o nosso comportamento. E aí, quando a gente consegue fazer essas relações e esses vínculos, a gente olha e diz assim, agora eu entendi por que eu me comporto assim e o que faz com que esse padrão de comportamento seja repetido. Portanto, eu vou colocar esta estratégia que isso vai mudar o direcionamento e vai me levar para onde eu quero. Então, eu sou suspeita, obviamente, mas eu acho que são conhecimentos que podem agregar bastante aí do outro lado. Espero que você goste. Enfim, chegamos ao nosso 51º episódio do podcast Mais que Finanças, podcast em que a gente fala muito mais do que números, nós falamos sobre comportamento financeiro. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Meu nome é Jéssica Câmpara, sou doutora em Finanças Comportamentais, toda terça-feira às 19 horas. Estou aqui trazendo um conhecimento científico, só que de uma forma didática e aplicável na sua vida, sempre olhando para essas áreas de finanças comportamentais, neurociência, tomada de decisão financeira e como que tudo isso acontece no nosso dia a dia. Faça muito proveito do conteúdo que está aqui. Enfim, sem mais delongas, como eu sempre digo, vamos entender o nosso cérebro e os mecanismos e como que surgiu a neuroeconomia, neurofinanças, a história disso tudo, para que a gente consiga ter essa bagagem para entender os outros episódios e também para o futuro, para que tu possa te entender como pessoa e entender como que funciona o teu cérebro. De modo a tornar isso ainda mais didático, no episódio de hoje, eu vou tomar a liberdade de compartilhar a minha tela e colocar, para quem olha no YouTube, vai ter um benefício nesse sentido da compreensão, porque eu vou compartilhar a tela, vou compartilhar uma imagem e nessa imagem aparece todas as áreas do cérebro. E isso eu acho que dá uma facilitada no processo de compreensão. Então, para quem está no YouTube, vai se beneficiar dessas imagens. Quem está no Spotify, eu vou tentar ser o mais didática possível a ponto de que você não tenha grandes prejuízos por estar escutando só, né, com o volume no ouvido. Mas, se você preferir, acho que pode ser de grande valia você também
ir para o YouTube depois e no mínimo olhar essa imagem, porque eu acho que vai ser mais claro, assim, vai conseguir tornar essa compreensão mais didática. Dito isso, eu quero começar só fazendo uma introdução de como que nós chegamos nisso, e aí depois a gente entende o funcionamento do cérebro, né? Só para que a gente pense assim, ó, como que surgiu a união entre psicologia, economia, finanças e neurociência? Essas perguntas que eu iniciei no episódio falando, como que a gente comete erro quando está cansado? Por que nós cometemos tantos erros nas escolhas financeiras? Que, do ponto de vista de finanças comportamentais, nós chamamos de heurísticas e vieses. As heurísticas são os atalhos mentais e os vieses são os erros propriamente ditos. Eu acho que eu já fiz algum episódio aqui explicando exatamente heurísticas e vieses, mas não lembro de cabeça já. E, afinal, já estamos com 51 episódios, né? Eu vou dar uma revisada, se não tiver, eu vou falar um episódio específico dessa base teórica para que a gente consiga entender também esse embasamento, como eu estou falando em termos de funil, e aí vai facilitar. Então, a partir dessas perguntas, foram surgindo necessidades de trazer uma nova área para as discussões de finanças. E aí entrou a neurociência, que é um corpo de estudos super novo e que contribui muito em muitas áreas. Se a gente pensar em neuromarketing, que é como que a gente faz escolhas de consumo, a neurociência também contribui muito nessa área. Então, são vários e vários aspectos que a neurociência acaba contribuindo. E por que a neurociência tem esse papel de trazer maiores explicações? Quando a gente olha do ponto de vista só da teoria de finanças comportamentais, e aí só para que a gente chegue na teoria de finanças comportamentais, nós tivemos lá em 1944 a teoria da utilidade esperada, onde entendia-se que o ser humano era racional e que as escolhas financeiras eram racionais e que nossas preferências eram estáveis, a gente não alteraria de preferência. Se eu gosto mais de preto do que de branco, eu para sempre vou gostar mais de preto do que de branco. E a gente sabe que na vida real isso não funciona. E fora a análise, né? Eles diziam que quando nós fazíamos análise para tomar decisão, nós estaríamos sempre ponderando a probabilidade de ocorrência com o ganho daquilo, e aí isso seria, quem tivesse maior probabilidade vezes ganho, seria a nossa escolha. Só que a gente não fica fazendo esses cálculos no dia a dia. Então, o que aconteceu foi que, ao longo do tempo, foram se realizando estudos para dizer assim, olha, nós não somos tão racionais assim. E aí, em 1979, o Daniel Kahneman e o Amos Tversky, eles publicaram a teoria da perspectiva, que é a base da teoria de finanças comportamentais. Essa já tem podcast aqui explicando toda a teoria e como que eles chegaram a essas respostas, enfim. Partindo dessa teoria, da teoria da perspectiva do Daniel Kahneman e do Amos Tversky, em 1989 foi publicado o primeiro artigo que tentou, de alguma forma, avaliar o cérebro nesses processos de escolha. Só para contextualizar esse estudo, depois eu vou falar um pouco mais da história, mas antes de chegar na história eu quero explicar o cérebro como um todo, mas só para explicar que isso é bem recente, né? O primeiro foi em 1989 e ele não era um artigo propriamente que ligava finanças comportamentais com neurociência. Eles simplesmente fizeram o seguinte, pensa num macaquinho entrando numa gaiola, de cada lado da gaiola existe um experimentador, e o experimentador estava com as mãos para frente, em que, em uma mão, ele pegava as moedas do macaco e na outra mão ele dava a recompensa. Então o macaco tinha que colocar, né, essas moedas que ele tinha ganho na mão do experimentador para que ele conseguisse ganhar esta recompensa. E aí eles foram manipulando quantas moedas o macaco tinha que dar para receber a recompensa, qual era a recompensa, se era maior, melhor, se ele gostava mais ou gostava menos. E aí eles conseguiram comprovar que, assim como os humanos, os macacos também tinham toda essa interação de compras, né? E que colocavam mais moedas quando eles queriam mais aquele determinado produto que estava sendo oferecido ali. Era um suco. E aí eles faziam suco, comida, e eles faziam essa análise e entenderam que a área do cérebro que dava ação para o movimento, que é uma área motora, se acionava quando ele ia fazer isso.
Só que foi bem superficial, não teve grandes relevâncias do ponto de vista de, meu Deus, agora a gente tem um entendimento do comportamento financeiro ou do comportamento econômico com base na neurociência, mas foi um pontapé inicial. E dali em diante, vários outros estudos foram surgindo, mas só em 2001 que um estudo do Daniel Kahneman, publicado, validou essa relação entre neurociência e finanças comportamentais. Depois eu explico sobre esse experimento. Então, percebe que 2001 é ontem, né? Não fazem aí 30 anos que isso aconteceu. Na realidade, 2001, nós estamos em 2023, 22 anos. É super novo. Então, neuroeconomia, neurofinanças, com essa ótica comportamental, é um negócio muito, mas muito novo. Então, nós ainda temos muito que evoluir, e todas as descobertas, elas ainda são descobertas que são testadas, validadas, refutadas, de novo testadas, validadas, refutadas, e aí a gente vai desse processo de evolução. O que é muito legal, porque a ciência é isso. Às vezes as pessoas me mandam, eu publico lá no Instagram, ou até aqui nunca aconteceu. Acho que porque aqui a pessoa escuta o episódio inteiro, então é mais difícil querer dizer uma coisa assim, eu não concordo com isso, eu concordo com isso, porque entendeu o raciocínio. E se a gente não entende, se a gente não concorda com aquela pesquisa, provavelmente aqui pela profundidade que a gente vai tendo e pelo nível de consciência que tu vai construindo, tu consegue perceber que é uma pesquisa científica. O que eu quero dizer com isso? Que lá no Instagram, às vezes, as pessoas me mandam mensagem e dizem assim, eu não concordo com esse resultado, isso aí é um resultado manipulado, só para querer falar isso, ou fazer aquilo, ou não sei o que, sabe, assim, criticando o resultado do estudo. E o que eu acho muito legal do ponto de vista da ciência é o seguinte, eu não posso dizer que um resultado ele é correto ou incorreto se eu não testá-lo. Então, qualquer estudo, ele precisa partir de uma hipótese e eu vou avaliar se aquela hipótese é válida ou não. Então, eu vou aceitar a hipótese ou eu vou rejeitar a hipótese com base num estudo que eu tenho que desenvolver. Quando eu digo que eu não concordo com o autor, como que na ciência a gente olha e diz assim, eu não concordo com isso? Bom, eu olho para a ciência e digo, não concordo com o teu resultado. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que provar que a minha discordância tem um embasamento. Então, eu tenho que ir lá, eu tenho que fazer uma pesquisa com todo rigor metodológico para dizer, depois dos resultados, que se eu concordo ou discordo daquilo ali. Inclusive, na área de dinheiro e satisfação global de vida, felicidade, isso foi feito. Eu já falei vários episódios aqui sobre essa relação entre dinheiro traz ou não felicidade e as evoluções que os estudos nessa área foram tomando. E é sempre assim. Existe uma hipótese, ela foi validada. Aí vem um outro estudo, refuta aquela hipótese, mas mostra. Aí vem outro e assim a gente vai. Então, acho que isso é muito legal dentro da ciência. E como nós estamos nos referindo a uma ciência nova, né, 20 anos, 20 e pouquinhos anos, ainda nós temos essa questão de que algumas coisas são validadas, outras ainda são refutadas e nós não temos um entendimento completo. Mas, embora nós não tenhamos um entendimento completo, existe coisas que, sim, nós já temos validada e é o que eu vou trazer aqui hoje. Óbvio que eu não vou conseguir olhar para tudo e ser muito profunda no entendimento dessas relações no cérebro, mas, a grosso modo, eu quero que você saia daqui entendendo mais ou menos como que é a biologia, nem a biologia, mas como que é a anatomia do nosso cérebro e quais são as principais áreas relacionadas com o processo de tomada de decisão financeiro. E para chegar nessa parte do cérebro, o que é interessante a gente entender? Então, aconteceu toda essa evolução e a principal resposta que as finanças comportamentais queriam ter por meio da neurociência era, bom, o que as finanças comportamentais estudam, grosso modo? Ela partiu lá da teoria da utilidade esperada, rejeitou a teoria da utilidade esperada, mostrando, validando que nós não éramos tão racionais assim, e estudou como que as informações são processadas na nossa mente para que a gente tome determinada decisão. Só que nesse buscar entender como que as decisões elas são tomadas e processadas na nossa mente, a neurociência entra para nos mostrar.
Bom, a informação na nossa mente, ela é processada dessa forma no nosso cérebro, né? Os biólogos que me escutam, os neurocientistas que me escutam, por vezes não gostam da palavra mente, mas eu uso para ficar didático. Então, o que acontece? Acontece que eu tenho o entendimento das finanças comportamentais de como as informações elas são processadas no nosso cérebro. Só que eu não tinha a validade biológica disso, eu não tinha o entendimento efetivo como que isso funcionava dentro do cérebro. Então, quando eu entendo o funcionamento, o que a neurociência vem e diz assim, bom, esse processamento funciona assim e a marcação dentro do nosso cérebro é essa. Então, a gente consegue entender quais são os caminhos neurais para que aquilo aconteça. E aí eu consigo ver como que são os mecanismos que acontecem dentro do cérebro por meio de tecnologia que eles foram desenvolvendo. Para daí eu entender o comportamento que se repercute desse padrão. Porque só fazendo uma contextualização em relação a isso, por que o nosso comportamento é produto do nosso cérebro? Porque o nosso cérebro, ele antecipa o nosso comportamento. Se eu mostrar, tem vários estudos que fazem isso, eu já falei aqui de alguns. Se eu mostrar dinheiro, por exemplo, e em milissegundos, assim, que tu conscientemente não consegue ver que aquilo é dinheiro, o teu cérebro já viu que aquilo é dinheiro e ele já sinalizou as áreas do teu cérebro que interpretam dinheiro. Então percebe que, por vezes, conscientemente a gente nem sabe, mas o cérebro já reagiu. Tanto é que se tu pisar num prego, por exemplo, tu vai puxar a perna. Tem uma reação no teu cérebro que faz com que tu puxe a perna. Então, nosso comportamento ele é sempre um produto do nosso cérebro. Existe uma coisa, eu vou me aprofundar um pouquinho nisso, mas não se assusta. Existe no nosso cérebro o que a gente chama de potencial de ação. O que é isso? Sempre eu vou ter um estímulo e esse estímulo vai mudar dentro do meu cérebro as conexões. Isso se chama potencial de ação. Para que a gente consiga fazer, por exemplo, para que eu consiga pegar esse microfone, não vou mexer nele porque senão eu faço caca, né? Para que eu consiga pegar esse microfone, esse ímpeto de pegar, aconteceu uma mudança no meu cérebro que fez com que eu tivesse a força e conseguisse ponderar quanto de força eu tinha que colocar para pegar o microfone. Isso parte desse processo de potencial de ação, em que os neurônios eles vão mudando a sua carga dentro deles. Eu acho muito interessante, mas é meio complexo e a minha intenção aqui de forma alguma é explicar isso a fundo, até porque eu não tenho, assim, um domínio completo disso, porque como eu disse, eu também sou novata nessa área e estudo aí há uns 2 anos apenas. Mas o que acontece? Acontece que, pensa no teu neurônio, tá? Que tá lá dentro do teu cérebro, o teu neurônio, que é a célula dentro do teu cérebro responsável por fazer as sinapses, conexões. Dentro do teu neurônio existe o que a gente chama de membrana. Quando tu vai fazer alguma coisa, como eu estava explicando, pegar o microfone, muda essa carga da tua membrana. E aí essa mudança de carga faz com que dentro dessa célula entre mais uma carga de potássio e diminua a carga de sódio. E aí a gente tem o comportamento porque entra num potencial de ação, que é executar aquele comportamento porque aconteceu essa mudança química dentro do nosso cérebro. Então, é como se, pensa numa bolinha em que entrasse muito uma substância e a substância que me deixa parada sai. Então, a substância que entra, que me faz agir entra, a substância que me faz ficar parada sai, e aí eu me movimento. A grosso modo, é isso que acontece quando existe um potencial de ação. E aí, o núcleo da nossa célula, do nosso neurônio, né, muda. Em que eu saio lá de um repouso de menos 65, 75, que é a carga, né, como se fosse luz, assim, a voltagem, né, muda e vai subindo essa voltagem para que eu me movimente. Então, eu não vou me movimentar, eu não vou fazer absolutamente nada, eu não vou agir na direção de alguma coisa se não houver um potencial de ação. Então percebe que o nosso comportamento é produto do nosso cérebro. Que se não acontecer esse movimento, nós não vamos agir. Se não acontecer essa mudança de carga, eu não vou agir. Portanto, sempre
o nosso comportamento vai ser um reflexo, não um reflexo, mas um produto do que aconteceu lá no nosso cérebro. Se não houver essas mudanças químicas lá dentro do nosso cérebro que desencadeiam a sinapse, que é as conexões dos nossos neurônios, e que desencadeia esse comportamento, eu não vou agir. Então, é por isso que a neurociência ajuda tanto as finanças comportamentais, porque ela consegue entender o que está acontecendo ali dentro do nosso cérebro para que a gente direcione aquele comportamento. É como se ela estudasse esses caminhozinhos neurais e ela entendesse quais são as áreas que estão mais ativas, que está acontecendo mais sinapses, e aí a gente entende o que está acontecendo ali. Então, a grosso modo, é dessa forma que a gente percebe que o comportamento ele vai ser na direção de alguma coisa, porque a gente consegue identificar quais são as áreas do cérebro, e aí eles usam algumas técnicas para isso. Mas eles conseguem identificar, por exemplo, a oxigenação de determinadas áreas, e se tem mais oxigenação significa que está mais ativa. Tem outros estudos que vão ativar mecanicamente algumas áreas do cérebro e com isso vão entusiasmar os nossos neurônios a desencadearem potencial de ação de forma artificial, e aí a gente consegue avaliar o que acontece. Então tem muitas técnicas que foram sendo desenvolvidas ao longo desses anos que nos permitem chegar a conclusões que a gente chega hoje. Então eu fiz toda essa introdução para dizer que a neurociência dentro das finanças comportamentais, ela ajuda, porque finanças comportamentais quer entender como que funciona o processo da informação na nossa cabeça. A neurociência, ela nos diz de forma realista, mapeando quais são essas áreas, quais são os caminhos neurais que acontecem no nosso cérebro, e a partir disso o nosso produto, que é o nosso comportamento, né? Então, o resultado dessa movimentação. E isso nos dá uma bagagem gigantesca para que a gente entenda o nosso comportamento. Então eu fiz toda essa contextualização para te entender que agora que eu vou compartilhar a tela e vou mostrar, que eu vou compartilhar a tela, parece que eu estou dando uma aula, né? Mas que eu vou colocar aqui a imagem do cérebro e as principais áreas envolvidas com o processo de tomada de decisão financeira, tu consiga entender que essas ativações dessas áreas, elas partem desses potenciais de ação em que vão fazer com que a gente tenha esses comportamentos. E aí agora tu já tá tendo um entendimento ainda melhor do que acontece no nosso dia a dia e na nossa vida a partir dessa compreensão. Então, por vezes eu vou estar olhando para baixo, mas é porque eu vou colocar aqui e aí eu vou mostrando as áreas e a gente vai conversando. Para começar, eu acho interessante dizer que esta imagem, e agora a imagem está aqui do meu ladinho, ela foi um achado. O artigo nem é tão maravilhoso assim, mas essa imagem é incrível, porque é difícil achar uma imagem que sintetizasse de uma forma bem didática todas as áreas envolvendo o processo de tomada de decisão financeira e tendo uma explicação clara delas. E essa imagem é muito didática e eu adoro coisas didáticas. E eu olhei assim, nossa, fiquei muito feliz quando eu achei essa imagem. Então, compartilho com vocês a minha realização de achar uma imagem tão didática que nos sirva para que a gente consiga compreender todos esses processos dentro do nosso cérebro. E aí agora vamos entender cada uma dessas áreas e a repercussão que isso tem no nosso comportamento, no nosso dia a dia. Eu sei que pode ficar um pouco complexo do entendimento, quer dizer, já expliquei um pouco o potencial de ação, que também não é uma coisa muito simples, mas tentei ser o mais breve possível e o mais didática possível. Se você tiver mais interesse, eu acho que se jogar aí no Google vai ter várias explicações muito melhores a esse respeito, é que aqui o objetivo realmente não é que a gente fique expert nessa questão. O objetivo aqui é entender de forma genérica como que funciona e como que nosso comportamento ele é desencadeado para entender agora cada uma dessas áreas. Então, eu quero que você saia daqui, no mínimo, tendo uma compreensão de quais são as principais áreas envolvidas no processo de tomada de decisão, principalmente financeiro, e como que isso repercute no nosso dia a dia, e como que a partir desses conhecimentos nós vamos conseguir tomar melhores decisões, certo? Espero que não fique um episódio chato, eu adoro, mas espero que não fique aí pra ti que tá escutando um episódio chato, muito técnico. Mas eu acho que faz parte também, a gente vai indo numa flutuação. Às vezes eu faço um episódio bem simples, outras vezes eu faço um episódio mais denso, e nós vamos indo
grande montanha russa, colocando conhecimento, 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 e vamos todos saindo daqui um pouco melhores. Então, olhando para essa imagem, vamos começar aqui, ó, naquela área verdinha que tem um H. Essa área verdinha que tem um H se chama hipocampo. O hipocampo, ali tu pode olhar na imagem, o hipocampo ele é o nosso centro de memória, ou seja, aprendizado. E aqui já é um tópico e um ponto muito importante. Se você viu, por exemplo, o episódio que eu tratei de traumas na infância e o que isso gera de impacto na gestão financeira. Os traumas são um aprendizado. Portanto, sempre eu vou ter, na minha decisão, uma base no que eu já sei. E explico. Quando eu falei sobre potencial de ação e eu disse que precisava de um estímulo para desencadear um potencial de ação, esses estímulos, eles podem ser estímulos ambientais, mas eles também podem ser estímulos de associações que eu vou fazendo por causa do meu processo de aprendizado. E também a minha reação ao ambiente, aos estímulos ambientais, também é uma resposta do meu aprendizado. Porque uma pessoa que aprendeu que viver num ambiente é perigoso e outra que aprendeu que viver naquele ambiente é seguro, ela vai estar talvez diante de uma mesma circunstância e elas vão ter comportamentos diferentes, porque o aprendizado dela foi diferente, então vai acionar potenciais de ação diferentes. Isso é interessante a gente entender. Portanto, quando a gente fala em tomada de decisão, em gestão financeira, nós temos que olhar para o hipocampo como uma área importante, porque é o hipocampo o nosso centro de memória. É ali que nós conseguimos registrar tudo aquilo que a gente aprende. Então lembra, se tu já está aqui mais tempo, provavelmente tu já viu falar várias vezes, nosso comportamento financeiro é um processo de aprendizado. Tudo aquilo que tu viu, ouviu, sentiu lá na tua infância e durante a tua vida adulta tu foi colocando mais tijolinhos, tudo isso é um processo de aprendizado. E isso determina como que tu te comporta. E aí agora a gente entende onde que isso fica no nosso cérebro, que é no nosso hipocampo. Por isso que eu acho tão interessante, sabe? Porque parece que as coisas ficam mais palpáveis, parece que as coisas ficam mais compreensíveis, assim, porque não fica uma coisa subjetiva. Ah, o meu aprendizado, as minhas experiências, as minhas emoções, é isso que determina meu comportamento. Tá, mas onde é que isso está sinalizando dentro do meu cérebro? E aí agora a gente está entendendo que isso está dentro do nosso hipocampo. Então, tudo que nós fazemos, a maior parte das coisas que nós fazemos, ela está alicerçada no que nós aprendemos. Tem vários estudos em relação a isso, inclusive. Eles avaliam quem viveu a Grande Depressão, quem viveu a crise de 2008. E o que eles conseguem perceber? Que o aprendizado dessas pessoas, de risco, por exemplo, é muito maior, que essas pessoas tendem a ter um comportamento financeiro muito mais aversivo ao risco do que um comportamento propenso ao risco. Por quê? Porque elas aprenderam numa circunstância em que o risco era muito eminente. E aí, se elas aprenderam numa circunstância em que o risco era muito eminente, elas têm medo daquilo ali. E aí tem algumas outras áreas que a gente já vai entender que vão sinalizar esse medo. Então, é como se o mecanismo cerebral dessas pessoas fosse diferente do mecanismo cerebral de uma outra pessoa que não viveu nessa mesma condição. Só para te ter uma ideia, tem um estudo que eles fizeram com CEOs. CEOs é grandes gestores de empresas. E os CEOs que viveram nessas grandes depressões nos Estados Unidos, ou na crise de 2008, eles eram muito mais avessos a correr risco nas empresas, por exemplo, pegar empréstimo, que a gente chama de alavancar dentro do mercado financeiro. Eu tô alavancado. O que é alavancado? Eu tô com dívida. Eu quero crescer o meu negócio com dívida. E é normal isso em grandes instituições, principalmente nos Estados Unidos. Só que eles perceberam que crianças que foram criadas em contexto de crise são CEOs mais avessos ao risco. Por quê? Por causa do aprendizado. E o aprendizado, ele está registrado no nosso hipocampo. Então, isso é muito importante,
Porque o nosso filtro é o nosso aprendizado. Sempre o nosso filtro é o nosso aprendizado. Eu dando um exemplo bem prático. Eu e o Gui estávamos conversando, como eu falei, né? Nós estávamos falando sobre todos esses assuntos hoje de manhã. E eu estava dizendo o quão importante foi para mim o aprendizado de estudar, por exemplo. Por que hoje eu estudo e isso é uma prática muito natural na minha vida e me faz muito bem? Isso teve uma origem. A minha mãe é uma pessoa que eu nunca vi ela em casa sentar com um livro. Sempre. A mãe estava sentada no sofá, tinha um livro do lado. Ela estava no quarto, ela estava com um livro, lendo. A mãe sempre foi uma leitura muito assídua. E aquilo, de certa forma, foi reforçando um aprendizado em mim. Isso não representa que se tu não viu os teus pais lendo, tu não vai ser um leitor. O Guilherme, ele não tinha o hábito, ele não tinha aprendido a ler durante a infância dele. E hoje em dia ele lê muito. Então, não é que nós somos refém do que nós aprendemos, mas daí a gente precisa colocar mais estímulos para que nós consigamos entender que aquele comportamento é válido. E agora, quando eu explicar as outras áreas do cérebro, isso vai ficar bem simples. Mas então, em resumo, o hipocampo é a nossa grande região em que nós temos que olhar e dizer assim, ó, aqui está o meu aprendizado. E um outro ponto importante, teve um episódio aqui que eu falei sobre os ciclos da escassez. E olha só, crianças que vivem em escassez financeira, que nasceram em regiões ou em áreas ou em famílias que têm grandes dificuldades financeiras, uma das áreas comprometidas é exatamente o hipocampo. Então essas pessoas, essas crianças, elas têm uma maior dificuldade de aprendizado por causa do motivo da escassez financeira. Então acaba que os estímulos delas, por falta de dinheiro, os estímulos no processo de aprendizado são menores. E isso acaba, entre aspas, atrofiando o hipocampo. Então, são pessoas que têm maior dificuldade de aprendizado, maior dificuldade de lidar com questões que vão exigir muito, porque cognitivamente elas têm um menor desempenho, elas têm um prejuízo cognitivo por causa dessas dificuldades na infância. Isso indica que essas pessoas elas não vão conseguir ultrapassar essas adversidades? Não. Da mesma forma que eu dei o exemplo entre eu e o Gui, que o Gui não tinha costume de ler e aprendeu, essas crianças também. Só que elas entendendo esse mecanismo, entendendo que lá no cérebro existe uma área que é importante e que está com essa defasagem, precisa ser ativada, eu tenho que de forma ativa, ativada de forma ativa, eu tenho que de forma ativa e estimulando. Então, como que o Gui aprendeu a ler? Com muito estímulo. Começou a ler um livro simples, que o tema agradasse muito, que não fosse muito denso, e ele foi evoluindo. Ele foi sinalizando para o cérebro dele que ler era interessante. Então, da mesma forma, sempre que nós vamos fazer alguma coisa nova, eu tenho que perceber que na realidade eu estou ensinando o meu cérebro que aquilo é importante, que aquilo é valoroso. E para isso eu tenho que me manter fazendo isso por um tempo, principalmente se nós já somos adultos, mais velhos, que a nossa capacidade de aprendizado ela já não é como quando nós tínhamos 7 anos, nossa neuroplasticidade é menor. Então, sendo a nossa neuroplasticidade menor, eu tenho que reforçar, que é o que a gente chama de aprendizado por reforço. E aí eu consigo dizer para o meu cérebro, olha, a gente fez um esforço, mas valeu a pena. E aí tu ensinou um novo hábito para o teu cérebro. Então, o aprendizado é uma coisa muito interessante para que a gente entenda que tudo parte de um processo de aprendizado. Eu sempre falo isso, nosso comportamento financeiro é um aprendizado. Tudo aquilo que tu aprendeu, tu vai fazer uma associação e tu vai direcionar o teu comportamento na direção daquilo que para ti é mais confortável. Por vezes não é o melhor, mas para ti é o que é mais confortável do ponto de vista de ser o mais conhecido. Por isso que por vezes a gente diz assim, olha, essa pessoa bota sempre o dinheiro todo fora. Não sei por que ela bota o dinheiro fora, ela ganha dinheiro e gasta, ganha dinheiro e gasta, ganha o dinheiro e gasta. Por quê? Porque ela aprendeu a viver sem dinheiro. Então ela reproduz aquele comportamento porque para o cérebro dela, aquele comportamento é o mais familiar, é o mais conhecido. Então ela vai lá e age na direção daquilo. Então por isso que é tão importante a gente entender o que eu aprendi sobre dinheiro, porque isso vai determinar muito a forma que eu vou agir na direção disso.
Então olha para ti e pensa, o que eu aprendi sobre dinheiro que tem feito com que eu me comporte desta forma? As coisas começam a ficar mais claras. Então essa é uma área bem importante e ela tá dentro do nosso sistema límbico ali, né? Eu tô colocando uma flechinha azul ali, é dentro do nosso sistema límbico e está o nosso hipocampo. Mas um pouquinho mais abaixo, assim, tem aquela ali em roxo, não sei se vai aparecer em roxo aí pra você, que é a nossa amígdala. O que é a nossa amígdala? A amígdala é o nosso centro de medo. Ela detecta muito essa questão de resultado emocional, afetivo. E ela vai fazer uma avaliação também, muitas vezes, mas nesse sentido mais pejorativo, assim, mais medo, mais sentimentos que não são uhul, que legal, que maravilha. Não, a amígdala, ela é um lugar que tem medo. A amígdala é um lugar que ela é receosa, é que por vezes ela é ponderada e olha assim, não, isso aí não, pode dar ruim, sabe? A amígdala é esse lugar. Então, a amígdala, ela sempre vai estar olhando para essa questão do valor afetivo, mais pro lado de medo, né? Mais para essa área relacionada a contextos que talvez não sejam tão familiares, contextos que não sejam tão amigáveis, essa é a palavra, eu acho. Contextos que não sejam tão amigáveis, tá? Então, ela sempre vai disparar nesse sentido. E é interessante a gente entender que, por exemplo, lembra quando eu falei sobre tu estar num lugar e tu aprender que aquilo ali é um lugar arriscado e outra pessoa aprender que é um lugar seguro e vocês terem reações diferentes? Então, quem sinaliza isso é a amígdala. Se tu aprendeu que tá uma região perigosa, a tua amígdala vai disparar. Se tu aprendeu que tá uma região segura, a tua amígdala vai desligar. E qual é a grande questão aqui da amígdala? Que muitas vezes, quando eu tenho uma ativação muito grande da amígdala, que ela tá dentro do nosso sistema límbico, pensa que o sistema límbico é esse bolota aqui, sabe? Não é completamente redondo, assim, no sentido de fisiologicamente ser a melhor ilustração, mas do ponto de vista didático é interessante a gente separar o cérebro nessas áreas. Então eu tenho o cérebro reptiliano, que é a minha parte mais primitiva, eu tenho o meu cérebro límbico, que vai incorporar meu hipocampo, minha amígdala, meu estriado ventral, que eu já vou explicar o que é, e eu tenho meu neocórtex e o meu córtex pré-frontal dentro do meu neocórtex, que vai compor as minhas áreas mais racionais do cérebro. Então, do ponto de vista macro, essa é a estrutura do cérebro, que é o que a gente chama de cérebro tríade, McKillen, né? Não é, do ponto de vista fisiológico mais correto, mas do ponto de vista didático é muito utilizado, todos nós utilizamos. Inclusive, não sei se dá para enxergar, tem um livro aqui que se chama Comporte-se, em cima da minha cabeça, e é um dos maiores neurocientistas do mundo, o Sapolsky, e ele também utiliza essa mesma separação para fazer as explicações iniciais ali dentro do livro. Então, a gente adere porque é didático. E aí, dentro disso, a amígdala, ela é essa sinalização dentro do nosso sistema límbico desse se eu estou num lugar eu vou ter insegurança. Depois tem um vermelhinho bem ali no miolinho, que também está dentro do nosso sistema límbico, que é o nosso estriado ventral. E dentro do estriado ventral tem uma das principais áreas do estriado ventral, que é o nosso núcleo accumbens. Então pode-se dizer que estriado ventral, do ponto de vista macro, é igual ao núcleo accumbens, tá? Não me matem os neurofisiologistas, por favor. Mas é pra gente tentar ir entendendo de uma forma mais didática. E esta área é uma das principais áreas que nós precisamos entender quando a gente toma decisões, e é a principal área que nós vamos discutir no próximo episódio, no episódio que eu vou falar sobre sistema de recompensa. O que é o nosso estriado ventral? É o nosso sistema de recompensa, como se fosse o pai do nosso sistema de recompensa. Quando a gente pensa num carro, tá? O que acontece o carro? Quando eu tenho o carro e eu vou começar a aprender a dirigir, eu tenho que entender o que é um acelerador, o freio e a embreagem. O teu núcleo accumbens, que é ali o teu estriado ventral, é como se fosse o acelerador. É ele que vai disparar um neurotransmissor muito conhecido que se chama dopamina. É ali que tu vai olhar e dizer,
meu Deus, eu estou muito motivado a seguir na direção dessa atitude, dessa ação. É aquele que vai te dar aquele movimento para fazer aquilo que tu tem que fazer, sabe? Independente de ser certo e errado, porque por vezes, por exemplo, quando a gente fala sobre antecipar prazeres que a gente ainda não tem condições de pagar, quem assistiu o episódio passado vai lembrar que eu falei dele. Ele vai se mostrar mais ativo quando nós temos recompensas imediatas do que quando nós temos que adiar essa recompensa. Por quê? Porque ele quer essa recompensa imediata. A ativação do nosso estriado ventral predispõe a um comportamento de imediatismo. Então, se eu olho para o cérebro e eu consigo identificar uma maior ativação no estriado ventral, eu consigo prever que aquela pessoa, diante de uma escolha imediata ou de uma escolha maior, mas num prazo maior, ela vai optar pela escolha imediata. É essa área, o estriado ventral, que vai fazer com que a gente tome essas decisões impulsivas. Por isso que eu gosto de dizer que o nosso estriado ventral é o nosso grande acelerador. É ele que vai te colocar na corrida, sabe? E tu vai correr. Só que o problema é que ele faz com que nem sempre nós tomemos decisões que seriam as mais corretas. Principalmente se tu aprendeu a te ter benefícios imediatos sempre. Eu falei, não lembro em que episódio, ou não lembro em que lugar, porque eu falo no Instagram, eu falo no meu podcast, quando eu vou num outro podcast eu falo em outro lugar, ou eu vou dar uma mentoria, e aí eu falo um pouco em cada lugar, eu já não sei o que eu falei em cada lugar. Mas enfim, eu falei em algum lugar sobre a questão de aprender que compra representa amor, por exemplo. Então, digamos que tu aprendeu que na tua infância teu pai e tua mãe eram ausentes e que tudo eles te presenteavam. Então, tu chegava e dizia assim, tirei 10, tu ia lá, ganhava um presente. Consegui fazer não sei o quê, tu ia lá, ganhava um presente. Então, tudo eles tentavam reproduzir que eles chamavam te dando presentes. Tu aprendeu, lembra do hipocampo, tu aprendeu que presentes representava amor. Quando tu chega na fase adulta, o que tu sabe? Que qualquer coisa que tu faça e que seja positiva, tu precisa te recompensar por aquilo. Porque significa que tu te ama. Porque se tu não te presentear, é como se tu não estivesse sinalizando amor por ti mesmo. Então tu vai lá e segue comprando mesmo, às vezes sem ter condições. Quem é que vai estar muito ativo aí? O teu estriado ventral. Então tu tem no teu hipocampo um aprendizado de que dinheiro, de compras, no caso, representa amor. E quando tu tá diante de uma situação que tu acha que tu merece uma recompensa, tu vai sempre buscar a recompensa de presentes. E o teu estriado ventral vai sinalizar isso, porque ele vai ativar, vai disparar a dopamina para que tu haja na direção de comprar aquela determinada coisa, porque tu aprendeu isso. Então, tu percebe a importância do hipocampo nesse processo? Eu aprendi, eu fiz uma conexão neural, é como se eu já fizesse um caminho, esse caminho ele é aprendido, pensa que tu tá saindo de casa e indo pro trabalho. Tu já sabe esse caminho, teu cérebro funciona igual. Aqueles potenciais de ação, e quando acontecem as sinapses, eu vou fortalecendo o aprendizado, ele vai fortalecendo, ele vai sendo fortalecido, e esses caminhos eles ficam cada mês mais fortes, mais fortes, mais fortes. Então, disparar esses caminhos fica mais fácil, porque tu não precisa pensar para ir pro teu trabalho na mesma rua que tu vai todos os dias. Agora, se tu tiver que pensar em ir para um outro lugar, tu vai ter que parar, tu vai ter que pensar, tu vai ter que avaliar o tempo, porque tu não tá acostumado a ir por lá. No cérebro funciona a mesma coisa. Tu vai ir no lugar que tu sabe mais. E aí acaba que esse vai ser um mecanismo e o teu estriado ventral vai sinalizar isso. Porque ele vai sinalizar que isso é uma recompensa e que isso é um comportamento que é adequado, porque é o que tu aprendeu. E aí ele vai lá e faz e repete aquele comportamento. Dispara a dopamina e tu age. Então, até aqui eu tô só trazendo a parte que te leva para o mau comportamento, né? No caso, a amígdala, que é essa sensação mais de medo, o teu estriado ventral, que é onde vai sinalizar, todas essas motivações, essa dopamina para às vezes ser mais imediatista, para olhar para a recompensa. A grosso modo, teu estriado ventral é o teu centro de recompensa. Então, sempre que tu olhar e estiver diante de uma recompensa, ele vai se ativar mais. Agora vamos um pouquinho além. Vamos começar a entender essa parte frontal,
que é a área do nosso cérebro que, do ponto de vista financeiro, é a principal área para que a gente consiga controlar impulsos e tomar melhores decisões. Só que sem esquecer das emoções no meio desse caminho. Então, olha só, eu tenho ali o meu estriado ventral e ele tá muito próximo ali do que a gente conhece sobre aquela área rosa, que é o nosso córtex pré-frontal ventromedial, e dentro do ventromedial ainda o órbito frontal. O que representa essas áreas? Eu gosto de brincar que no cérebro, a gente tem, no córtex pré-frontal, nós temos 4 grandes áreas, e essas 4 grandes áreas, elas têm 2 principais, que são o nosso anjinho, o nosso diabinho, quando se fala de comportamento financeiro. Então, quais são as 4 grandes áreas? Eu tenho meu córtex pré-frontal medial, que está em azul, eu tenho o ventromedial, que está em rosa, eu tenho o meu córtex cingulado anterior e eu tenho aqui do outro lado, ó, o meu córtex pré-frontal dorso lateral. Então, quais são as principais áreas para o processo de tomada de decisão financeiro? Córtex pré-frontal ventromedial e córtex pré-frontal dorso lateral. Deixa eu só diferenciar essas duas imagens. Qual é a diferença dessas duas imagens? É que assim, pensa na tua cabeça, a segunda imagem é a tua cabeça inteira. Então, pensa na tua cabeça, aqui tá marcando o azul, aqui embaixo tá o órbito frontal, embaixo dos teus olhos, e um pouquinho no meinho, no miolinho, tá marcando a tua ínsula. Eu já vou falar sobre a ínsula, que é aquele pontinho azul. Na primeira imagem, é como se fosse cortar o teu cérebro, sabe? Tipo, corta ele na metade, assim. Então, eu não tenho mais ele inteiro, eu tô cortando ele na metade. Agora, cortando ele na metade, eu consigo enxergar o meu medial, eu consigo enxergar o meu ventromedial e eu consigo enxergar lá dentro aquelas áreas que eu já comentei, a minha amígdala e o meu estriado ventral, e também o meu córtex cingulado anterior. Então, só para explicar, né, como que essas imagens elas foram constituídas para que a gente chegasse nessas resoluções. E aí agora explicando o ventromedial e o dorso lateral. Por que eu digo que é o anjinho e o diabinho? O córtex pré-frontal ventromedial e principalmente o córtex pré-frontal órbito ali, né, o órbito frontal, ele vai avaliar custo-benefício. Sabe quando eu fiz um episódio aqui comentando sobre tomada de decisão e eu falei sobre ele, que é essa ponderação de valor. Quando eu vou escolher, digamos assim, ó, você precisa escolher ou fazer uma viagem ou consolidar a sua reserva de emergência. Você ainda não tem uma reserva de emergência completa e você precisa escolher entre fazer uma viagem no final do ano ou guardar esse dinheiro para finalizar a construção da tua reserva de emergência. Tu tem 2 alternativas. O teu estriado ventral vai sinalizar, vai fazer a viagem. Se tu aprendeu que viagem é uma coisa importante. Se tu nunca ouviu os teus pais falarem sobre a importância de investir, a importância de ter reserva de emergência, o quanto isso te dá sanidade mental, o quanto te dá segurança. Se tu nunca entendeu a importância disso e na tua vida tu ainda não sentiu a importância disso, o teu aprendizado está na direção de fazer a viagem. E o teu estriado ventral faz a viagem, dispara a dopamina para que tu fique motivadona a fazer a viagem. Então, o que acontece? Disparou ali o teu, no teu estriado ventral, no teu núcleo accumbens, sendo mais exata, e ele sinalizou para o teu córtex pré-frontal ventromedial, que é a tua área, que a gente diz que é o corpo honorário do sistema límbico. É como se ele fosse uma pessoa, entre aspas, né, que estivesse trabalhando para o teu sistema límbico, ou seja, para o teu sistema emocional. Ela vai fazer essas validações emocionais. E aí, entre essas escolhas, no teu órbito frontal, vai acontecer um cálculo. Tu vai calcular. Bom, eu aprendi que fazer a viagem é mais valoroso do que eu guardar esse dinheiro para reserva de emergência. Então, o teu órbito frontal, ele vai fazer esse cálculo, olhando e dizendo assim, vale mais a pena eu fazer a viagem. Porque ele ponderou ali o aprendizado, ele pegou a sinalização de dopamina que veio lá do teu
estriado ventral, e ele, ao avaliar, pode ser que te motive a tomar essa decisão. É como se tu tivesse, voltando ao carro, estriado ventral, teu acelerador, aqui é como tu tivesse na embreagem, que tu ainda não sabe se tu pisa na embreagem para pisar no freio, ou se tu tá só naquela, tipo, mamando a embreagem, sabe? E controlando, acelera, não acelera, fica naquela coisa, para, não para, para, não para. Então vamos, para ficar didático, pensar que o órbito frontal é a nossa embreagem, ali dentro do nosso ventromedial, que é ali rosinha na imagem. Bom, tô ali com o pé na embreagem, não sei se não sei, não sei se não sei. Aí ativa o nosso córtex pré-frontal dorso lateral, que na imagem do gráfico tá mostrando na imagem do gráfico não, né? Na imagem está mostrando no cérebro inteiro, aquela parte azul aqui na frente é o que está mostrando o nosso córtex pré-frontal dorso lateral. Essa área é a área mais racional que existe no nosso cérebro. É ela que vai fazer projeção, é ela que vai fazer uma avaliação consciente, é ela que vai inibir um comportamento que não seria um comportamento adequado na direção dos teus objetivos. É ela que vai fazer um controle em relação ao teu sistema de recompensas. Portanto, essa área nada mais é do que nosso freio. O nosso córtex pré-frontal dorso lateral é o nosso freio, para dizer, ó, peraí, vamos refletir, vamos raciocinar, vamos analisar, porque talvez fazer esta viagem não seja a melhor opção. Eu acredito que se nós fizermos essa economia aqui, nós vamos ganhar segurança, nós vamos ganhar uma estrutura melhor do ponto de vista financeiro, nós vamos, inclusive, melhorar nossa condição atual para que num futuro nós possamos fazer viagens muito mais tranquilas, com muito mais harmonia, porque eu não vou estar com preocupação financeira, então eu vou estar com ansiedade baixa, e isso vai me fazer bem. Então, bota o pé no freio, segura, vamos com calma, sem doideira, que tá tudo certo. Então, o nosso dorso lateral é esse cara, ele é o nosso freio. O nosso ventromedial ali no e muito pela essa região do órbito frontal que faz esse cálculo de custo-benefício é a nossa embreagem, e o nosso estriado ventral é o nosso acelerador. E aí a gente tem que entender que essas áreas, elas sempre vão estar envoltas no que nós chamamos de tomadas de decisão financeira, que vai estar sempre ponderando entre ganhos e perdas. E dentro desses ganhos e perdas, o risco, né? Eu tenho maior probabilidade de ganhar, eu tenho maior probabilidade de perder. E aí toda essa relação entre ganho, perda, risco, essas áreas elas vão estar sempre envolvidas. Só que daí, quando nós olhamos para essas questões relacionadas a ganhos e perdas, envolvem outras áreas que eu ainda não expliquei dentro desse processo. Vou começar a falar sobre as perdas antes. Percebe que na figura que está o cérebro inteiro tem um AI ali no meio, eu tô marcando ali, ó, AI. Aquilo ali é nossa ínsula. O que é a nossa ínsula? Pense que você está numa situação de risco. Um exemplo prático do ponto de vista financeiro é investimentos. E pensa que na tua família nunca ninguém investiu, então tu não sabe o que é investir, tu não sabe como que funciona esse mundo, o que acontece nesse segmento, então tu tem medo. Tu tem medo porque tu acha que tu vai perder dinheiro. E existe vários aspectos que vão fortalecendo essa tua crença. Tu viu um monte de gente perder dinheiro investindo em bolsa, tu viu um monte de pirâmide por aí, e aí tu começa a ter receio. A tua ínsula é o teu marcador de risco. Quanto maior a ativação da ínsula, menor é a tua probabilidade de aceitar risco. Quanto menor a tua ativação da ínsula, maior é a tua propensão a aceitar riscos. Então, pessoas que aprenderam ao longo da vida que investir é muito arriscado, a ínsula vai disparar. Só que uma coisa que é interessante, quando a ínsula dispara, ela sinaliza para as áreas pré-frontais e também para o sistema de recompensa, meio que, peraí, a gente tem um risco aqui. Pode ser que seja perigoso, pode ser que a gente mete os pés pelas mãos, pode ser que a gente fique sem dinheiro, então é melhor a gente não fazer.
E aí o que acontece é que sempre que existe essa ativação muito forte da ínsula, acaba que a cautela, ela toma conta. Eu, com certeza, devo ter a ínsula muito ativa, não por medo de investir, mas pelo meu nível de conservadorismo. A minha mãe é uma pessoa extremamente conservadora, então eu aprendi a ser conservadora. Da mesma forma que a minha mãe me ensinou a estudar, ela me ensinou a ser conservadora. Então, eu aprendi isso. Como eu disse, nosso comportamento é um aprendizado. Se eu aprendi isso, quando eu estiver diante de uma situação muito arriscada, minha ínsula tem uma tendência a sinalizar esse medo, e aí ela olhar e dizer assim, peraí, vamos pensar, vamos raciocinar. E aí pode ser que isso seja mais um freio, além do nosso córtex pré-frontal dorsolateral. A ínsula está dentro do nosso sistema límbico e ela pode sinalizar aí um freio para que tu não haja e para que tu não corra esse risco. Então, ela é uma área bem importante do ponto de vista de tomada de decisão financeira, porque sempre quando a gente vai tomar uma decisão financeira, a gente está entre um ganho e uma perda, né? Ah, vou trocar de emprego, ganho ou perda. Ah, vou empreender, ganho ou perda. Ah, vou fazer a viagem ou vou guardar para reserva, ganho ou perda. Porque sempre tu tem, quando tu toma uma decisão, tu sempre tá abrindo mão de alguma outra coisa. Então sempre vai estar envolvendo essa questão de ganho ou perda, ganho ou perda, ganho ou perda e risco nesse processo. Então é interessante a gente entender que essa área, que é a ínsula, ela sempre vai estar envolvida com essas partes de risco, né? Então ponderação do risco. E quanto maior a ativação da ínsula, representa que há uma maior inibição para o comportamento arriscado. Então acontece que os comportamentos arriscados, eles são bloqueados quando a ínsula está muito ativa. É uma região bem importante para esse processo que a gente consiga tomar decisões mais arriscadas. Jéssica, mas como é que tu faz então se tu é muito conservadora? Eu monto uma reserva muito forte, cada passo que eu dou é muito ponderado, para que eu não fique refém desse padrão aprendido. Então lembra que eu falei? Nós sempre podemos reformular o padrão do nosso cérebro. Eu vou sempre numa mesma rua, eu posso mudar de rua, mas para isso eu preciso ensinar esse novo caminho. Então, nesse processo de ensinar um novo caminho, eu tenho que saber que eu preciso de algumas estruturas para que eu possa ir por esse novo caminho. Quais são as estruturas do ponto de vista financeiro? Reserva de emergência, cautela, planejamento, entendimento do fluxo de tomada de decisão, para que eu consiga me antecipar. Por isso que eu acho que é tão sensacional a gente entender como o nosso cérebro funciona. Porque eu olho e digo, minha ínsula aqui vai disparar. Bom, então o que eu preciso fazer para me defender desse conservadorismo? Preciso ter mais um planejamento. Eu preciso mostrar para o meu córtex órbito frontal, quando ele vai fazer a ponderação de valor, que mesmo que tenha um custo aqui e que seja arriscado, eu preciso fazer com que ele projete um maior valor no comportamento arriscado, para que ele consiga diluir um pouco a ativação da ínsula. E também o meu estriado ventral veja resultado, veja recompensa nessa ação. E aí a gente vai fazendo essas modulações. Então é muito interessante que o nosso cérebro a gente consegue ir fazendo modulação. E essa modulação, muitas vezes, nós conseguimos, inclusive, com o que a gente chama de psicoeducação, ou mudanças intrapsíquicas, que eu sempre falo aqui. Por que é tão importante você entender tudo que eu estou dizendo aqui? Porque quando a gente vai tomar decisão, ao entender esses aspectos, tu consegue ser mais racional, porque tu sabe como que tu agiria, tu sabe qual seria o padrão. E isso dentro da psicologia se chama de psicoeducação. Tu entender e aí a partir do entendimento tu ter mais autonomia para fazer uma escolha coerente na direção daquilo que tu quer. E do ponto de vista de autocontrole, por exemplo, é essa construção de mudança intrapsíquica, ou seja, é mudar o entendimento que eu tenho cognitivamente das coisas. No que eu mudo o entendimento, eu crio um novo caminho. No que eu crio um novo caminho, eu crio um novo comportamento. Porque daí eu estou ensinando o meu cérebro a fazer aquele novo comportamento. E isso vai como se fosse modulando a ativação das áreas dentro do meu cérebro. É bem interessante isso, assim. Óbvio que, então tá, agora eu vou fazer isso e vou desativar completamente a minha ínsula. Óbvio que não funciona assim. Mas tudo é um processo de aprendizado e de sempre atribuição de valor. Pensa assim, tudo que tu escolhe, o teu cérebro tá fazendo uma atribuição de valor.
Aquela areazinha ali, que é o órbito frontal, ela é a principal área para fazer essa atribuição de valor. Custo-benefício. Sempre o benefício tem que ser maior que o custo para que tu haja na direção daquilo. Se o custo for maior que o benefício, tu não vai fazer. Então tu tem que mostrar para o teu cérebro que existe benefício, porque senão tu vai desistir. Tem muitas pessoas que ficam falando assim: ai, é muito difícil investir, é muito difícil controlar o dinheiro, é muito difícil isso, é muito difícil aquilo. Claro, tu não ensinou pro teu cérebro qual é o valor disso. O teu cérebro não aprendeu qual é o valor disso. Então, quando o teu córtex órbito frontal vai fazer uma avaliação de custo-benefício, ele acha o custo desse comportamento muito maior que o benefício. Então, ele desiste. E aí, o teu córtex pré-frontal dorso-lateral, ele não consegue ser tão racional a ponto de dizer assim, não, mas mesmo assim o benefício vale, sabe? E aí ele não tem força. Então, nós precisamos sempre, por isso que eu vou deixar para a semana que vem discutir sistema de recompensa, porque nós temos que sempre sinalizar para o nosso cérebro a recompensa que aquilo vai ter. Porque é ao sinalizar aquela recompensa que a gente consegue fazer, entre aspas, essa modulação para que a gente se comporte na direção daquele comportamento que nós achamos que é mais adequado. Então, essas são as principais áreas do nosso cérebro que vão estar envolvidas com o nosso processamento dessas tomadas de decisão, principalmente financeiras. Aí tem algumas áreas ali que eu não comentei, mas que também tem o seu nível de importância. Tem, por exemplo, o córtex pré-frontal medial, que está em azulzinho na imagem que está cortado pelo meio. Ele vai também ter algum processamento cognitivo do risco e sempre está trabalhando como um efeito moderador ali naquele processo. Tem o nosso córtex cingulado anterior, que está, do ponto de vista geral, na vida, muito ligado com empatia, e aqui ele também vai estar fazendo algumas sinalizações de custos. Então, conflito cognitivo ele vai estar atuando. O nosso córtex cingulado posterior, ela vai estar também envolvida com a magnitude dos ganhos ali, e uma outra área que eu não falei é a junção temporal, que ela vai estar envolvendo em altruísmos, atrasos de recompensa também dentro dessa área. Mas as principais, sem dúvida nenhuma, é o hipocampo, a amígdala, o estriado ventral, o órbito frontal, o ventromedial, o dorso lateral e a ínsula. Essas, sem dúvida nenhuma, são as áreas mais importantes que a gente entenda os seus mecanismos para que a gente consiga entender como a gente funciona. Então, meu objetivo, como eu disse, era fazer essa macro. Pode ser que tenha ficado um episódio bem técnico e bem denso, mas não tinha como ser diferente, por isso que eu trouxe a imagem, porque eu acho que simplifica esse entendimento. Só que tendo esse entendimento fica tudo muito mais simples, tanto para que tu tenha bagagem para entender episódios que eu já falei dessas áreas, mas ainda não tinha trazido o conceito, quanto entender o impacto dessa compreensão nas decisões financeiras e no entendimento das finanças comportamentais. Porque, para mim, pelo menos, desde que eu comecei a estudar tudo isso, ficou muito mais claro, sabe? Porque eu penso assim, nós temos uma tendência à aversão ao risco. Isso é meio que unânime no ser humano. Por que a gente tem aversão ao risco? Então para aí. Aqui a ínsula dispara. Então como que eu controlo? Eu tenho que controlar mostrando valor, porque o meu córtex órbito-frontal precisa valorizar o benefício disso em detrimento do custo. E eu consigo entender tudo isso. Inclusive, vários estudos, inclusive o estudo, até eu disse que eu ia falar depois e achei que eu ia ser mais rápida na explicação de todas as áreas do cérebro, mas como sempre eu falo muito. Eu ia falar sobre o estudo de 2021, que foi o primeiro do Kahneman em relação a essa parte de neurociência e finanças comportamentais. E o que eles descobriram naquele estudo? Eles pegavam, agora eu vou tirar a imagem do cérebro, e eles pegavam e colocavam uma rodinha e 3 opções, em que uma opção era 0 e as outras opções eram de ganhos, então 0 era a pior situação, e na outra 0 era a melhor situação, porque as outras alternativas eram de perda. Então, digamos que numa era 0, 1,5 e 1,5 negativo e 6 negativo. O outro era 0, 2,5 positivo e 10 positivo. Então, num composto eu tinha coisas só positivas, no outro contexto eu tinha coisas só negativas. Então, na proporção, quando é só negativo, o 0 é bom. Quando eu tenho só coisas positivas, o 0 é ruim. E eles conseguiram comprovar isso do ponto de vista cerebral. Eles viram que, por exemplo, quando existia
o 0 ser ruim, eu não tinha tanta ativação do meu estriado ventral, que é onde tem o sistema de recompensa. E quando o 0 era a melhor opção diante daquelas, porque as outras eram todas perdas, eu tinha a avaliação do 0 como positiva pelo meu estriado ventral. Então, eles conseguiram comprovar uma das bases da teoria das finanças comportamentais, que é o ponto de referência. Quando o 0 é a pior opção, eu vou ter uma sinalização. Quando o 0 é a melhor opção, eu vou ter outra sinalização. Então, ele pode se representar tanto um ganho quanto uma perda, dependendo do contexto que ele está. E aí tem outros vários estudos que foram avançando nesse sentido para provar que a teoria da perspectiva, tanto a nossa aversão à perda, quanto esse ponto de referência, quanto que muitas vezes o nosso prazer de ganhar, ele é menor do que o nosso medo, a nossa dor de perder, e aí eles sinalizam isso também, mostrando a ativação da ínsula, da amígdala, e aí eles foram comprovando que a teoria de finanças comportamentais também era válida do ponto de vista biológico. E isso é muito interessante, porque nos dá essa bagagem para que a gente entenda como que nós tomamos decisões e como que essas decisões são sinalizadas no nosso cérebro e acabam repercutindo nesses resultados. Eu particularmente acho incrível, e como eu disse, a próxima etapa, que vai ser na terça-feira que vem, é a gente entender esse sistema de recompensa mais a fundo, porque tudo na nossa vida, quando a gente toma decisão financeira, vai estar fazendo essa avaliação de recompensa. Então, eu vou explicar todo o sistema de recompensa, vou explicar toda a via mesolímbica, vou falar um pouquinho da via mesocortical, que são uns nomes aqui que parecem, né, meu Deus, que nome é esse? Mas na semana que vem eu vou explicar e vai ficar muito mais claro. Espero que tu tenha gostado, eu particularmente gostei bastante, acho que dá uma clareza aí do entendimento e dá uma bagagem, tanto para que tu consiga analisar os outros episódios, como a partir de agora tu também tenha mais propriedade sobre esses assuntos. O meu muito obrigada, se você gostou e se tem assistido outros episódios do podcast, te convido a compartilhar e vamos fazer com que cada vez mais esses conhecimentos e esses assuntos possam atingir e melhorar a vida de outras pessoas também, tá certo? Meu muito obrigada e até terça-feira que vem.